Notei-me que estivesses profundamente solitário e fui ver-te, a fim de ofertar-te minha companhia. Sabia que tu te esforçavas para acumular os tesouros da terra e por certo não estavas nutrindo os eflúvios de paz que a todos os filhos de Deus é dado a possuir por direito e herança divina. Ao encontrar-te, fui tomada de imensa surpresa por notar que os teus recursos morais se desfaleciam em triste espetáculo, mantendo-te profundamente distante de Deus e tornando-te arredio às questões eternas da alma. Oh, como doeram-me as emoções ao ver-te estridente e seco de sensibilidade. A compaixão logo se me fez companheira fiel, para que eu não desfalecesse ante o quadro lastimável que coloria em tons lúgubres os meus olhos. Por que me permitiste o vazio da descrença a ponto de me rechaçar com todas as forças da tua vontade? Onde, nas expressões da natureza, não conseguiste observar a presença de Deus? O raciocínio, que deveria ser auxiliar amoroso nas reflexões da vida, agora se converteu em sicário da dúvida, introjetando teus conflitos com ácida zombaria e pérfido sarcasmo ao receber as minhas sugestões de amor e paz. Amado, chorei profundamente a tua enorme descrença enquanto tu zombavas da minha compaixão. Quero, porém, dizer-te que logo mais tarde chegará forte tempestade, na qual todos os teus propósitos não poderão deter-te à força das águas que te levarão impostergavelmente pela enxurrada da dor. Aceita meu derradeiro pedido e vem comigo antes que a tempestade se aproxime. Eu possuo recursos para manter-nos apenas com o necessário. Porém, estarei feliz se estiveres em minha companhia. Saberei, no entanto, respeitar a tua resolução, caso continues afastando-te de mim, sem acreditares numa única palavra que te disser. O meu amor é profundo e não possuo o direito de te impor quaisquer dos meus apelos. Permanecerei pronta para te buscar quando assim desejares, mas receio que a situação muito diversa de agora, pois após a grande enchente estarás profundamente machucado. Despeço-me de ti, meu irmão incredulidade, no instante de agora, sempre te amando. Tua irmã, convicção. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, oh, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amigos do Sagrado, mais um encontro para as reflexões a respeito da vida, seus desafios, seguindo a nossa busca pelo divino em nós. Em nosso programa de hoje falaremos sobre um personagem dos primórdios do Espiritismo que muito ajudou no seu desenvolvimento e na sua consolidação. O século XVIII, também conhecido como o século das luzes, caracterizou-se pela substituição da fé religiosa pela ciência e pela razão. Desde o advento das descobertas de Galileu, de Copérnico, do desenho dos movimentos elaborado por Isaac Newton, o homem assumiu o protagonismo da realidade objetiva. Não precisamos mais da hipótese de Deus, diria Laplace a Napoleão. Deus sai de cena, a ciência e a razão, eis aí os nossos deuses. Surge o positivismo e sua religião da humanidade, e homens como Claude Devois, Auguste Comte, John Stuart Mill vão estabelecer as bases desse pensamento filosófico. O positivismo basicamente pregava que a única fonte possível do conhecimento era a razão, que as coisas como a metafísica, como a fé, o conhecimento dogmático das religiões, nada disso servia se não passasse pelo crivo da ciência, por aquilo que fosse comprovadamente científico, provado como realidade objetiva. O apequenamento do ser humano derivado disso, o seu reducionismo à carne apenas, a seres biográficos, iriam cobrar certamente um preço muito alto, e o preço era o vazio existencial. Embora os efeitos dessa mudança de perspectiva, sair da lógica da fé para a razão, fosse se estender no tempo e cobrar um preço posteriormente, o esfacelamento das instituições já iria denotar o que ia acontecer depois. Palavras como altruísmo, igualdade social, fraternidade, liberdade, embora fossem estampadas nos discursos que estavam sendo proferidos por esses idealistas sem Deus, a prática se mostrava bastante diversa. Saímos de uma proposta de escravização dogmática das religiões para os gradis inexpugnáveis de um materialismo de promessas. Entrando no século XX sem que houvesse qualquer movimento alternativo, certamente a humanidade padeceria de muitos dissabores. Sem o chão que lhe sustentasse a esperança, seríamos tragados certamente por um vórtice de desespero e mergulharíamos em um período de difícil superação.
Em meados do século XIX surge o Espiritismo e os seguidores começam a se espalhar pela Europa e pelas Américas. A sua proposta é o resgate do espírito à cena, sem dogmatismos das crenças de um período mágico que lhe antecedeu. A partir do surgimento, novas modalidades de vida e perspectivas iam surgir. As camadas mais pobres da sociedade, vendo a reencarnação, a possibilidade de um novo recomeço, ganhavam júbilo e esperança e começavam a se agarrar às primeiras fileiras. E aí os grandes oradores começam a surgir como esses que iriam trazer essas massas e disseminar esse novo conhecimento da humanidade. Os espíritos trabalhavam na formação desses homens dentro do espírito da invasão organizada de Arthur Conan Doyle. A espiritualidade vai escolher pessoas como Leon Denis para serem um desses protagonistas dessa nova fileira, dessa nova frente de esperança para a humanidade. Espírito perquiridor, Denis trazia essa curiosidade infante das realidades do mundo, o sentido da vida, como algo principal a ser buscado. O enfraquecimento da alma humana, as propostas vazias de Deus, fazia com que ele buscasse retomar sempre esse assunto ampliado, abrangente o mais possível, no bojo de uma filosofia bem embasada no chamado conhecimento universal. Ele era formado pela Academia dos Espíritos e em fevereiro de 1873, com a presença de 5 espíritos trazidos pelos seus mentores Duran e Soreia, ele consegue fazer então uma apresentação da sua oralidade, dos seus discursos, para um crivo de orientação de textos, de citações, ajustes na linguagem para que ele pudesse ser um excelente comunicador do Espiritismo, como de fato assim foi. Ele vai resgatar o porquê da vida, o problema do ser, do destino, da dor. Ele decifra o grande enigma e abre as cortinas para que nós possamos ver o que ocorre depois da morte e passando pelo invisível. Ele visitou as galhas, as guerras, as artes, sempre com seu espírito aguçado, com seu olhar de menino e sua linguagem romântica. Nós nos encontramos hoje com esse nosso mensageiro, nessa viagem de alguns dos seus textos, convidando você para estar conosco nessas reflexões. Então, uma excelente viagem para todos nós. Tal é o caráter complexo do ser humano: espírito, força e matéria, em que se resumem todos os elementos constitutivos, todas as potências do universo. Tudo que está em nós está no universo, e tudo que está no universo encontra-se em nós. Somos feitos de sombra e luz. Somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com as suas riquezas latentes, as suas esperanças radiosas, os seus surtos grandiosos, e o que está em nós, em todos os seres se encontra. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno, e é isso que consagra e assegura a fraternidade dos homens. Temos em nós os instintos animais, mais ou menos comprimidos pelo trabalho longo e pelas provas das existências passadas. E temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro, que podemos vir a ser pela impulsão moral, pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. Tocamos com os pés as profundezas sombrias do abismo e com a fronte as alturas fulgurantes do céu, o império glorioso dos espíritos. Quando aplicamos o ouvido ao que se passa no fundo do nosso ser, ouvimos como ruído de águas ocultas e tumultuosas, o fluxo e o refluxo do mar, agitado da personalidade que os vendavais da cólera, do egoísmo e do orgulho encapelam. São as vozes da matéria, os chamamentos das baixas regiões que nos atraem
influenciam ainda as nossas ações. Mas podemos dominar essas influências com a vontade. Podemos impor silêncio a essas vozes. Quando em nós se faz a bonança, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz potente do Espírito Infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. E quanto mais o Espírito se eleva, purifica e ilustra, tanto mais o seu organismo fluídico se torna acessível às vibrações, às vozes, ao influxo do alto. O Espírito Divino que anima o universo atua sobre todas as almas, busca penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las. Mas a maior parte se deixa ficar na escuridão e no insolamento. Conseguirá a alma chegar um dia ao termo da sua viagem? Avançando pelo caminho traçado, ela vê sempre se abrirem novos campos de estudos e descobertas. Semelhantes à corrente de um rio, as águas da ciência suprema descem para ela em torrente cada vez mais caudalosa. Chega a penetrar a santa harmonia das coisas, a compreender que não existe nenhuma discordância, nenhuma contradição no universo, que por toda parte reinam a ordem, a sabedoria, a providência, e a sua confiança e seu entusiasmo aumentam cada vez mais. Com amor maior ao poder supremo, ela saboreia de maneira mais intensa as felicidades da vida bem-aventurada.
para o infinito, Deus não representa a personalidade humanizada, pelos seres terrenos inventada, cheia às vezes de cólera violenta. Deus não castiga o ser e nem o isenta da dor que traz a alma lacerada, nos pelourinhos negros de uma estrada de provação, de angústia e de tormenta. Tudo fala de Deus nesse desterro da terra, orbe da lágrima e do erro, que entre anseios e angústias conheci. Mas, quanto o vão mortal ainda se engana, que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si. Dentre esses ensinamentos trazidos por Leon Denis nos seus textos belíssimos, que falam a respeito da alma, do surgimento do ser novo, da renovação, da evolução, as perspectivas alvissareiras do futuro da humanidade, ele vai produzir no livro Depois da Morte, o seu primeiro livro escrito, ele vai trazer um texto chamado O Objetivo da Vida. Diz o nosso querido Leon Denis que uma vez que compreendemos o sentido da existência, que é sermos seres em evolução, seres caminhando para a perfeição, a vida sendo um estágio de aprimoramento, de cada passo um ensinamento, um aprendizado, a vida vai ganhando um novo contorno e aquilo que parecia ser o sorver da vida vai perdendo o sentido em nome de outras perspectivas melhores, como por exemplo o aprendizado, o desenvolvimento e o progresso moral e intelectual do indivíduo. Ele vai dizendo que o alvo supremo, quando se percebe isso, é, portanto, a perfeição, conforme vai dizer Allan Kardec na questão 132 do Livro dos Espíritos. O caminho que a ela conduz é o progresso, ele é bastante longo e se percorre passo a passo. Como seriam esses passos? Qual seria esse caminho, conforme assim vai nos dizer Leon Denis? Ele nos ensina que a vida é feita de certos processos e de certos dinamismos que vão por si mesmos elaborando nas nossas experiências as nossas reflexões e as nossas possibilidades de aprendizado. É através dessas experiências passadas, vividas, algumas bem-sucedidas, outras não, algumas que são experiências exitosas, algumas outras de fracasso, é nesse lugar que nós vamos aprendendo a respeito do porquê da vida, dos seus objetivos. Vamos desenvolvendo faculdades que estão adormecidas, vamos sendo testados em determinados aspectos da nossa existência, certos pontos que o Dr. Jorge André talvez chamasse isso de núcleos de potenciação ou em potenciação, aqueles lugares do desenvolvimento que já estão mais aflorados, aqueles outros que estão adormecidos. Toda essa variedade de experiências vai sendo trazida pela possibilidade da vida, e um planeta como o planeta Terra é extremamente importante para esse estágio do desenvolvimento espiritual, porque o planeta Terra, sendo um planeta de sensações, sendo um planeta de experimentações físicas, sendo um planeta de tantos agarramentos, telúricos, conforme vai se dizer, ele é um lugar, um locus de experiência maravilhoso, porque o espírito tem que exercer aí a ressignificação de valores, de perspectivas de importância, não é? Ele vai se desapegando das coisas do mundo e vai superando aquilo que é a chamada prisão do corpo. Ele vai ultrapassando as fronteiras do corpo na medida em que ele vai evoluindo. Nós não temos juízes, conforme assim vai dizer Leon Denis. O único juiz possível da nossa causa é a consciência, que baseada na lei divina, que está ali íncita, trazendo o regulamento da vida correta, da vida reta, do reto caminhar, vai fazendo com que esses espíritos que somos nós caminhemos sempre nessa reflexão a respeito do que fizemos, do que deveríamos ter feito, de como poderíamos ter feito melhor. Claro que cada um no seu tempo, cada um vai fazer essa pergunta no momento oportuno, dentro do seu grau de desenvolvimento e seu nível de despertamento. Então, na sequência das nossas vidas, nós construímos com as nossas próprias mãos o ser moral e edificamos nosso futuro, preparamos o meio onde devemos renascer
e o lugar onde devemos ocupar. É aí que surgem os temas das reencarnações, é aí que surgem os cenários das vidas, é aí que surgem os companheiros, as companheiras, os amigos da jornada, é aí que vão surgindo todos esses aspectos inerentes à vida e às oportunidades da existência, que são livros através dos quais nós estudamos a ciência da vida e os seus objetivos. A função principal de um texto desse é nos fazer refletir a respeito de algo que está para além dos nossos olhos, está para além dos nossos sentidos. O objetivo primário de uma vida pensada na perspectiva do espírito não é mais simplesmente galgar os espaços da terra, conquistar as coisas do mundo, alcançar os altiplanos das grandezas, das dignidades estabelecidas pelas regras do homem. Não, é o contrário, é estabelecer um mundo de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar onde a gente vá desenvolvendo o nosso psiquismo dentro de uma tranquilidade, aprendamos a lidar conosco mesmo de uma forma mais leve, saibamos o significado do outro, possamos compreender verdadeiramente os níveis evolutivos que nos cercam, o nosso próprio nível evolutivo, aprender a gostar dessa aventura, curtir mesmo esse passeio como se estivéssemos aqui saboreando cada dia com um sabor especial, com uma oportunidade especial de vida. E assim, diz Leon Denis, o mistério da psique e da alma humana, a alma traz gravado em si mesmo essas leis dos seus destinos, e a aprender a soletrar os preceitos e decifrar esse enigma, eis aí a verdadeira ciência da vida. É assim que a gente consegue compreender os desígnios de Deus, a sua justiça, a ordem das coisas. É assim que a gente sai desse lugar do coitadismo, do vitimismo. É assim que a gente assume uma postura mais proativa diante das coisas. A gente não fica mais esperando que as coisas venham de fora, adquirimos autonomia, temos a possibilidade verdadeira de sermos os construtores do nosso destino. Então, os objetivos da vida estabelecidos, eles vão pautar as nossas prioridades, vão estabelecer a regra da nossa condução, por onde nós devemos ir, de que forma nós devemos proceder. Então, Leon Denis vai nos dizer que nos recônditos do ser, todas as potências estão em germe, esperando a hora da fecundação para desabrochar em feixes de luz. Olha que coisa maravilhosa, não somente o objetivo moral, o objetivo de alcançarmos metas de ordem moral, de ordem de construção de um ser decente na sociedade, mas alcançarmos a plenitude da essência divina para sermos esses emissores desses faixos de luz, dessas luzes que estão dormindo dentro de nós, estão ali dentro da ganga da nossa ignorância, esperando o burilamento como um diamante precioso para poder ser aquele que vai ornar o mundo de seres humanos especiais. À medida que se purifica, diz o nosso amigo, suas percepções aumentam, tudo o que nos encanta no seu estado presente, os dons do talento, dos fulgores do gênio, tudo isso é pouco comparado ao que um dia nós iremos adquirir quando tivermos chegado às supremas altitudes. Algumas almas de elite desligadas por antecipação das coisas terrestres, que foram depuradas pelo sacrifício, eles sentiram as primícias, os delícias desse mundo. Todavia, eles não encontrariam absolutamente, se fossem contar para nós outros, palavras para expressar essas sensações que os embriagam. E na ignorância da verdadeira natureza da alma e dos tesouros que estão ali abrigados, os homens certamente iriam rir daquilo que hoje eles chamam de ilusões e quimeras. A alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada de uma forma acanhada e frágil, tão grande que com o impulso do seu pensamento abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina
projetada no mundo material. Desde a hora que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até o ponto atual da sua carreira? Precisou passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao cair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua plenitude. Prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. A alma contém, no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações no fim de milhares de séculos que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Pouco a pouco a alma se eleva, e conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes. Comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário. Elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade. Livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas, faz-se o arquiteto do seu destino. O seu adiantamento é obra sua. Nenhuma fatalidade o oprime, salvo a dos próprios atos, cujas consequências nele recaem. Mas não pode desenvolver-se e medrar senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Todo ser que chega à plenitude da consciência deve trabalhar para preparar aos seus irmãos uma vida suportável, um estado social que só comporte a soma de males inevitáveis. Emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços, conquistar o futuro hora a hora, ir se libertando dia a dia um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco das suas fraquezas, da sua ignorância, ajudando os seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano
para um estado superior. Tal é o papel distribuído a cada alma. Para desempenhá-lo, tem ela à sua disposição toda a série de experiências inumeráveis na escala magnífica dos mundos. Tudo o que vem da matéria é instável. Tudo passa, tudo foge. Os montes se vão pouco a pouco abatendo sob a ação dos elementos. As maiores cidades convertem-se em ruínas. Os astros acendem-se, resplandecem, depois apagam-se e morrem. Só a alma imperecível paira na duração eterna. Quem, senão Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. A esfinge estranha, o segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, interminar piedade, que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens
e das feras, no coração do mar e da montanha. O amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade da radiação que aquece e vivifica tudo em volta de si. É por ele que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, Deus é amor. Por amor, criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Deus auriu nele a vida para dá-las a almas. Ao mesmo tempo que a efusão vital, elas receberam o princípio afetivo destinado a germinar e expandir-se pela prova dos séculos, até que tenham aprendido a dar-se por sua vez, isto é, a dedicar-se, a sacrificar-se pelos outros. Com esse sacrifício, em vez de se amesquinharem, mais se engrandecem, enobrecem e se aproximam do foco supremo. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres seres retardados nos antros da paixão, os espíritos cativos na matéria. Eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. O amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade são refrações, raios refratados do amor divino, que abrange, penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar mil formas variadas, mil esplêndidas flores de amor. Até as profundezas do abismo de vida infiltram-se nas radiações do amor divino e ascendem nos seres rudimentares. Pela afeição à companheira e aos filhos, as primeiras clarezas que nesse meio de egoísmo feroz serão como a aurora indecisa e a promessa de uma vida mais elevada. É o apelo do ser ao ser. É o amor que provocará no fundo das almas embrionárias os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade, da retenção. Mas acima, na escala evolutiva, entreverá o ser humano nas primeiras felicidades, nas únicas sensações de aventura perfeitas que lhe é dado gozar na terra. Sensações mais fortes e suaves que todas as alegrias físicas e conhecidas somente das almas que sabem verdadeiramente amar. Assim, de grau em grau,
sob a influência e radiação do amor, a alma desenvolver-se-á e engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela não era senão paixão, desejo carnal, ir-se-á depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só ou a alguns converte-se-á na afeição a todos, a família, a pátria, a humanidade. E a alma adquirirá a plenitude do seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, que é todo amor, e participar dela. Amemos, pois, com todo o poder do nosso coração. Amemos até o sacrifício, como Joana d'Arc amou a França, como Cristo amou a humanidade. E todos aqueles que nos rodeiam regulamentos, terão as nossas influências, sentir-se-ão nascer para uma nova vida. Ó homem, procura em volta de ti as chagas a pensar, os machos a curar, as aflições a consolar. Alarga as inteligências, guia os corações transviados, associa as forças e as almas, trabalha para ser edificada a alta cidade de paz e de harmonia, que será a cidade de amor, a cidade de Deus. Ilumina, levanta, purifica. Que importam que se riam de ti? Que importa que a ingratidão e a maldade se levantem na tua frente? Aquele que ama não recua por tão pouca coisa. Ainda que colha espinhos e silvas, continua sua obra, porque esse é o seu dever. Sabe que a abnegação o engrandece. Pondera o tempo, mar em que navegas, invisível apoio que ter escora. Não te afundes no abismo, sendo afora, nem prossigas em vão, tateando às cegas. Glórias, delitos, lágrimas, refregas, tudo é feito no tempo de hora a hora. Estende o amor e a paz, semeando agora as riquezas do tempo que carregas. Ainda que a dor te oprima e o mal te afronte, vive qual novo dia do horizonte, sem que a névoa do mundo te abastarde. Hoje, trabalhe agora, em cada instante. Agora, trilha aberta ao sol triunfante. Muitas vezes, depois é muito tarde. Por que meios poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação comparável, um imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo que de bom e de belo desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar, inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste: a fé transporta montanhas. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres.
A mim mesmo me fiz, inconscientemente, através das idades, edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparar-me-ei nelas, não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante sequer, e fazendo uso delas com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades, vencerei o mal em mim, desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta às coisas grosseiras, para levantar o voo para os mundos felizes. Vejo o caminho que se desenrola e que tenho de percorrer. Esse caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim, mas para guiar-me na estrada infinita, eu tenho um guia seguro, a compreensão da lei da vida, do progresso, do amor que rege todas as coisas. Possuo, pois, a chave de toda elevação, e na vida imensa que tenho diante de mim, conservar-me-ei firme, inabalável, na vontade de enobrecer-me, de elevar-me cada vez mais. Atrairei com o auxílio de minha inteligência, que é filha de Deus, todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmo. Minha vontade chama-me para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina, e com ela conquistarei a plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Saí para frente do estado inferior, do ser ignorante, inconsciente de seu valor e poder. Afirmo-me na independência e dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai de vosso sono pesado, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam: levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. A todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais ao nada, venho dizer-vos: o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, para novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. A vós todos, que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira, com energia e constância. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Senhor Deus, seja sempre conosco. Que o afago de suas energias suaves proporcione a cada um a esperança de crescimento em busca do ideal superior. Que o Mestre Divino, amigo de todas as horas, represente para nós que caminhamos nas experiências renovadoras o porto seguro, pois nos protege dos mares revoltos, iluminando nossos passos, a fim de que nos sintamos seguros em nossa trajetória. O inesquecível amigo nos asseverou que a misericórdia infinita do Pai nos leva ao entendimento de seus desígnios.
Ele espera de nós mudanças imprescindíveis ao nosso crescimento, uma vez que somos espíritos eternos a caminho da perfeição relativa. Confio em Ti e busco despertar para o esforço de querer e saber, para realizar a minha parte no grande concerto da espiritualização. Se o amor for a meta a ser atingida, o esforço contínuo para vivenciá-lo deverá receber o mesmo cuidado que dou às plantinhas delicadas. Adubar esse esforço com o combustível da prece e com o trabalho contínuo em favor do próximo, pois só assim alcançarei tal objetivo. Que sejamos aprendizes dedicados, confiantes e convictos de nossa fé no sublime Criador. Servindo e aprendendo, só assim traçaremos a grande rota vitoriosa, que é a vivência do amor. Que assim seja. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá